Então, muito bom dia, caros amigos. Eu neste vídeo que dedico ao meu caro amigo Nuno Godinho, vou então concretizar estes exercícios sobre limites. Hoje é o dia de Carnaval, é o dia 17/2/2015. Ora bem, neste primeiro limite pretende-se mostrar que o limite quando x tende para zero, traço de fração é levantado a x menos é levantado a 3x sobre 2x, que este limite é precisamente igual a menos 1. Ora bem, eu para concretizar estes limites todos estes que a questão, eu vou-me apoiar nestes limites, e vamos entender isto como uma receita, vá lá, este limite aqui, este limite e este outro limite. Então, que são os chamados limites notáveis e que aparecem, portanto, no formulário do exame do 12º ano. Então, o que eu pretendo, neste caso aqui, é, digamos, aproximar este limite deste primeiro que aqui está. Então, será assim. Eu, portanto, calcular este limite, vou fazer aqui à parte, será então o limite, quando x tende para zero. O que eu vou fazer de seguida, e devido à circunstância de eu querer aqui o número 1, repare-se que está aqui o número 1, menos 1, aliás, o que eu vou fazer é precisamente colocar o E levantado a 3x em evidência, ou seja, E levantado a 3x, abro aqui um parêntese curvo e vou obter E levantado a x sobre E levantado a 3x, evidentemente menos 1, sobre 2x. Então, isto ainda é o mesmo que ter. Agora repare-se que quando x tende para zero, é levantado a zero é 1. E, portanto, devido ao facto do limite de um produto ser o produto dos limites, eu já posso obter. Aliás, este 2 que aqui está também pode saltar para trás do sinal de limite. Então vou obter limite, quando x tende para zero, de E levantado a 3x sobre 2 vezes o limite. E agora vou aqui operar, não é? Vou dar a mesma base sobre 3 expoentes, pelo que eu vou obter menos 2x, menos 1, sobre x. Repare-se numa coisa que é interessante. Eu, quando fiz esta decomposição nestes dois limites, eu realmente coloquei aqui este 2 e posso fazer isto. Mas agora me apercebo, devido à circunstância de eu ter aqui precisamente menos 2x, não é? Menos 2x, eu vou antes colocar este 2 como estava inicialmente, vou colocar ali, e vou deixar apenas ficar, isto por conveniência, apenas o limite é levantado a 3x. Então, quando x tende para zero, o limite é levantado a 3x, o que dá é levantado a zero é 1. 1, que é um elemento neutro, então fica reduzido a este limite, que é o mesmo que ter limite de é levantado a menos 2x, menos 1. E agora o que eu vou fazer, vou colocar aqui o 2x, e o que eu vou fazer é o seguinte, como estão a ver, está aqui menos 2x, o que me convinha mesmo era ter aqui um menos também 2x, então coloco aqui o sinal menos, mas eu não posso alterar, portanto, esta expressão, pelo que eu coloco aqui novamente o sinal menos. Claro que eu estou a calcular este limite quando x tende para zero. Também repare-se que quando x tende para zero, se eu fizesse esta mudança de variável, por exemplo, menos 2x, não é? Menos 2x igual a um t, e quando x tende para zero, menos 2x tende também para zero, o que significa que t tende para zero. Então, para dar assim um melhor aspecto mesmo, para ter mesmo este limite que aqui está,
este mesmo, tal e qual. O que eu vou fazer é então esta mudança de variável para obter menos limite, não é? Quando agora o t tende para 0, e repare-se que se t é igual a menos 2x, eu vou obter precisamente L levantado a t menos 1 sobre t. Ora, este limite é dado no formulário, e então, que dá 1, então ficarei com menos vezes 1, o que dá menos 1. Aliás, como se queria mostrar. Eu também está-me agora a ocorrer fazer este limite de uma outra maneira. O limite que temos é o limite de traço de fração L levantado a x, penso eu, menos L levantado a 3x sobre 2x, e isto quando x tende para 0. Tende para 0. Tende para 0. Tende para 0. É isto mesmo o limite que temos em mãos. Ora bem, então, o que estamos à procura? Estamos à procura de qualquer coisa que seja, não é, limite de traço de fração L levantado a x menos 1 sobre x, quando x tende para 0, e sabemos que este limite é 1. Quer dizer, é preciso ter um certo feeling, um certo faro, para conseguir, às vezes, estes limites. É uma questão de se saber manipular, digamos, a expressão. Então, eu desta vez vou fazer da seguinte maneira. Isto ao mesmo ter limite, quando x tende para 0, traço de fração, repare-se bem para aqui, O que eu queria ter era mesmo aqui, L levantado a x menos 1. Então vou fazer isso. L levantado a x menos 1. Claro que também não posso colocar aqui menos 1. Coloco novamente mais 1. Mais 1. Não alterei nada, menos L levantado a 3x sobre 2x. E agora eu vou utilizar a propriedade distributiva. Eu vou associar este com este com este, e então isto há de ser o limite deste sobre 2x mais o limite deste sobre 2x. O que significa que eu vou obter, como facilmente se entende, o limite quando x tende para 0, de traço de fração L levantado a x menos 1 sobre 2x, mais o limite quando x tende para 0, de 1 menos L levantado a 3x sobre 2x. Ora bem, neste primeiro limite que aqui está, a coisa está extremamente simples, dado que este 2 pode saltar para trás do limite como um meio, e ficarei com um meio, não é, do limite quando x tende para 0, de L levantado a x menos 1 sobre x. Mas, agora repare-se aqui, neste limite que eu tenho, que as coisas estão ao contrário, quer dizer, eu aqui, no limite que é notável, que é dado no formulário, o L levantado a x aparece em primeiro lugar. Eu aqui tenho uma diferença, e não posso utilizar a propriedade comutativa, mas poderei colocar menos em evidência. É o que eu vou fazer. Eu vou colocar menos em evidência, menos, limite então, quando x tende para 0. E então as coisas, agora quer dizer, faço alterar o que eu quero. Posso alterar aqui, poderia colocar aqui, digamos, menos, ou poderia colocar aqui o menos em numerador. A mim convém-me, e como estão a ver, colocar o menos em numerador, pelo que eu vou obter L levantado a 3x menos 1, porque menos por mais dá menos, como aqui está, menos por menos dá mais, como aqui está. Isto sobre 2x. Reparem que isto está muito próximo já daquilo que queremos calcular, porque este limite que aqui está vai dar precisamente um meio, vezes 1, não é? vezes 1, menos este limite, vamos trabalhá-lo. Reparem que está aqui 3x, não é? 3x. O que eu queria mesmo era ter aqui também em denominador 3x. Então vamos fazer isso. Quer dizer, eu vou colocar este 2 para trás do limite, como sendo um meio, deixa estar assim, um meio, vezes o limite de L levantado a 3x menos 1 sobre 3x. Claro que eu, quando coloco aqui o 3, eu estou a alterar. Quando coloco o 3, estou a dividir. Portanto, vou colocar aqui agora o 3 para não alterar nada. Porque este 3 cancela com este 3. Quer dizer, não alterei expressão nenhuma.
Agora, se eu fizesse aqui isto quando x tende para 0, é evidente que se eu fizesse aqui aquela mudança de variável, agora 3x igual a um t, e dado que x tende para 0, não é? Então o t é evidente que me vai tender para 0, e vou ter precisamente este limite notável que aparece. Então isto há de ser 1 meio, porque 1 meio vezes 1 dá precisamente 1 meio, menos 3 meios, não é? Menos 3 meios, dada a circunstância deste limite me dar 1, menos 3 meios. Ora, 1 meio menos 3 meios é igual a menos 2 meios. Menos 2 meios é precisamente igual a menos 1. E, portanto, concretizei este limite de duas maneiras diferentes. No segundo limite, que é o limite quando h tende para 0, o limite quando h tende para 0, de E levantado a h mais 3 menos E levantado a 3 sobre h, penso eu, sobre h. Este limite também é muito fácil de se calcular. Extremamente simples, aliás, extremamente simples. E ainda estamos, digamos, em limites deste género que aqui está. Deste género. Então, este limite que aqui está há de ser o mesmo que eu ter, e aqui o que eu vou fazer é, digamos, outra vez manipular a expressão, né? À procura daquilo que eu quero, que é o tal limite notável. Então, ter E levantado a h mais 3 é o mesmo que ter E levantado a h vezes E levantado a 3, pelas propriedades das potências, menos E levantado a 3 sobre h. Então, agora basta-me colocar o E levantado a 3 em evidência, isto quando h tende para 0. E então, colocando o E levantado a 3 em evidência, vou obter E levantado a 3, E levantado a h, menos 1, evidentemente, sobre h. Como o E levantado a 3 é um número, eu posso saltar, eu não dependo de h, é evidente, eu posso saltar com o E levantado a 3 para trás do sinal de limite, para obter E levantado a 3, limite, quando h tende para 0, quando h tende para 0, de E levantado a h, menos 1 sobre h. E este limite, obviamente, que é 1, então é ao cubo vezes 1 vai-me dar E levantado a 3, como eu queria mostrar. Então agora vamos a um outro caso, que é o 3. É o limite, quando o n, repare-se que n já não é uma variável contínua, é uma variável discreta, porque n pode ser 1, 2, 3, 4, 5, por aí adiante. Mas quer dizer, em termos de limite, a coisa vai dar a mesma, se tivermos num limite deste género. Então, o que sucede aqui é que eu tenho o n a tender para mais infinito, claro, só faz sentido assim, de 2n mais 1, que eu coloco aqui, 2n mais 1, que multiplica precisamente por E levantado a 1 sobre n menos 1. Ora bem, eu penso que aqui as pessoas, não é, podem ter um bocado de embaraço, porque este limite quando x tende para 0, de traço fração é levantado a x menos 1 sobre x, que é igual a 1, e dada esta expressão, digamos, nada se parece com isto, em princípio. Nada se parece com isto, porque temos aqui o n a tender para mais infinito e aqui temos o x a tender para 0. Só temos aqui qualquer coisinha em comum, que é, digamos, temos aqui E levantado a x, mas temos aqui E levantado a 1 sobre n. É uma coisinha em comum. Então, o que é que a gente deve fazer numa circunstância destas? É pôr logo aquilo que nós queremos. O que eu vou fazer é isto. Limite, quando n tende para mais infinito, de 2n mais 1, que multiplica por E levantado a 1 sobre n, menos 1, e repare-se que está aqui x, e está aqui x. Então aqui está 1 sobre n, então eu coloco aqui 1 sobre n. Mas repare-se, neste momento, eu estou a alterar. Repare-se também que quando eu coloco 1 sobre n, eu estou, quer dizer, a multiplicar esta expressão, o E levantado a 1 sobre n menos 1, por n.
então terei que dividir, não é? Aqui por n. Vou dividir por n. Então agora repare-se, o limite de um produto, que é este, é precisamente igual ao produto dos limites. E então este será o mesmo que ter o limite, quando n tende para mais infinito, não é? De 2n mais 1 sobre n vezes o limite quando n tende para mais infinito, de é levantado a 1 sobre n menos 1 sobre 1 sobre n. Ora bem, é um facto que este primeiro limite que aqui está, que é este, dá um caso de infinito sobre infinito, que é muito fácil de se tratar. Como é que se trata? Temos aqui expressões, digamos, em n, digamos, expressões em n que não têm raízes, não têm coisas dessas. Podemos aproximar, digamos, tanto o numerador como o denominador do n de maior expoente. Quer dizer, ficaríamos com 2n, isto no limite, 2n sobre n. 2n sobre n dá 2, então este limite já dá 2. Neste limite, o que é que está? Repare-se, quando o n tende para mais infinito, o que interessa, portanto, é a tendência. Isto significa-me precisamente que quando o n tende para mais infinito, para que é que tende 1 sobre n? Se o n tende para mais infinito, 1 sobre n, que é 1 sobre mais infinito, não é? Isto vai tender, cada vez vai ficar mais pequeno, vai tender para 0. Então, digamos que o que eu quero mesmo aqui, o que eu vou fazer é aqui uma mudança de variável e vou fazer, na vez de escrever 1 sobre n, vou escrever, por exemplo, o m, que a coisa torna-se assim mais bonita. E então isto é o mesmo que ter limite, não é? Limite. Quando o m tende para 0, de é levantado a m menos 1 sobre m. Então sim, tenho uma coisa deste género. Se tenho uma coisa deste género, este limite dá-me 1. Ou seja, isto vai me dar precisamente 2 vezes 1, que é igual a 2. Seria assim, então, que eu resolveria este limite, que é um limite deste género, vá lá, mais ou menos, não é? Mas que está um pouco, digamos, disfarçado. Então agora vamos à linha seguinte, que é precisamente o limite, quando o x tende para mais infinito, de traço de fração, de e levantado a x, mais x ao quadrado, sobre x mais 1, E pretendemos mostrar que este limite tende para mais infinito. Está aqui, não é? Tende para mais infinito. Ora bem, agora é o seguinte, nós temos então esta receita. Qual destes é que nós devemos escolher? A coisa aqui, reparem, é este limite que eu estou a tentar calcular, não é? O que é que devemos aqui escolher? O x tende para mais infinito, temos aqui a levantado a x, quer dizer, neste caso, eu concordo que isto por vezes possa ser um pouco difícil, eu vou optar por este que aqui está. E como? A questão é como. Como é que eu vou fazer? Ora bem, eu vou fazer da seguinte maneira. Temos aqui este limite, e então eu vou dividir, repare-se que eu estou à procura, não é, deste limite. Isto é o que a gente deve ter sempre em mira. Estou à procura do limite t levantado a x sobre x levantado a p, e isto quando x tende para mais infinito, isto é precisamente igual a mais infinito, onde este p, digamos, é um real. Então o que eu vou fazer neste limite é dividir tanto o numerador como o denominador por x ao quadrado. E repare-se o que é que vai acontecer. Vou obter limite, quando x tende para mais infinito, divido o numerador, é levantado a x, divido por x quadrado, mais x quadrado sobre x quadrado dá 1. Aqui vou obter x sobre x quadrado, o que dá 1 sobre x, mais 1 sobre x quadrado. Eu não estou a alterar nada. Não estou, porque estou a dividir tanto o numerador como o denominador por um número que é diferente de 0, dado que x tende para mais infinito. Agora pergunto eu, este limite já o sabemos, não sabemos? Este limite dá mais infinito. Então quer dizer, vou ficar com mais infinito, não é? Mais 1.
Mais infinito mais 1 até vou apagar, porque dá mais infinito, mais infinito, mais infinito, sobre, quando x tende para mais infinito, vou ficar com 1 sobre mais infinito, que é 0, e aqui a mesma coisa, 0 mais 0. Quer dizer, eu iria ficar com mais infinito, não era? Sobre 0, 0. Neste caso, repare-se que como x tende para mais infinito, isto até dá um 0 mais, não é? Um 0 mais. Agora, a questão é esta. A questão é esta. As pessoas às vezes pensam que isto é uma indeterminação. Vou aqui dar um truque. Quando a gente faz limites e nos dá uma coisa do género, não é? 1 sobre 0, a gente sabe que isto é infinito. Então, se eu tenho mais infinito, não é? Sobre 0 mais, o que é que isto quer dizer? Vamos trabalhar um bocadinho isto. Isto é mais infinito, vezes 1 sobre 0, não é? Neste caso, 1 sobre 0 mais. Mas 1 sobre 0 é infinito, então 1 sobre 0 mais há de ser mais infinito. Ou seja, isto dará mais infinito vezes mais infinito. E mais infinito vezes mais infinito, isto é mais infinito. Então é preciso ter cuidado e saber bem o que são indeterminações ou o que não são indeterminações. Então, este limite acabei de o calcular e dá na realidade mais infinito. Pronto. Então, progredindo, vamos a este limite aqui, que é o 5, que é o limite quando x tende. O limite, agora limite quando x tende para menos infinito, de traço de fração, 1 sobre x que multiplica 1 sobre x que multiplica por L levantado a x. E este limite há de dar, segundo que lá está, há de dar precisamente menos infinito. Então, vamos lá ver. Quando x tende para menos infinito, e aqui é preciso que as pessoas conheçam bem a função exponencial. Esta é levantado a x. Esta função exponencial que aqui está é precisamente, quer dizer, o gráfico é um desenho desta forma. Estão a ver? E quando aqui passa, isto aqui é o ponto 0,1. Quando x tende para menos infinito, a exponencial tende para 0. Então, eu vou obter aqui cálculos assim auxiliares ao lado, não é? Eu vou obter 1 sobre, reparem, aqui é menos infinito vezes 0. E menos infinito vezes 0 já uma indeterminação. Aliás, estas indeterminações menos infinito, aliás, sem colocar o sinal, estas indeterminações que são infinito vezes 0 ou 0 vezes infinito podem transformar-se, né, em infinito sobre infinito, ou podem se transformar em 0 sobre 0. Porquê? Vamos fazer umas contitas. Ora, eu ter infinito vezes 0, isto em termos de limites, é o mesmo que ter, reparem, infinito vezes 1 sobre infinito, dado que 1 sobre infinito dá 0. Então, eu obtenho aqui infinito sobre infinito. Também, infinito vezes 0 é a mesma coisa que ter, quer dizer, pode ser transformada em 0 sobre 0, dado que eu se tenho infinito vezes 0, ora bem, infinito é 1 sobre 0, vá lá, isto em termos de limites, vezes 0, e isto há de ser 0 sobre 0. Isto, cuidado, é mesmo uma indeterminação. Então temos que ir levantar. E agora a questão é esta, eu estou a lidar com este limite, que é o limite de L levantado a x, não é? Sobre x levantado a p, e isto quando x tende para mais infinito. Então, eu tenho que fazer aqui uma habilidade de tal maneira que me apareça este limite. Como é que eu vou fazer isso? Ora, se x tende para menos infinito, é um facto que menos x tende para quanto? Menos x tende, obviamente, para mais infinito. Então, isto sugere que eu faça aqui, digamos, uma mudança de variável, seja ela menos x igual a um t, porque, agora, repare-se, quando x tende para menos infinito, o t já me tende para mais infinito, quer dizer, eu vou ficar com um x igual a menos t. Então, optando por esta mudança de variável, eu vou obter o limite quando t tende para mais infinito de 1 sobre o meu x vai ser menos t, estão a ver aqui, menos t, vezes L levantado
levantado a menos t. As pessoas podem pensar, afinal de contas fiquei na mesma, mas não fiquei. Reparem que isto é o mesmo que ter, a limite, não é? A limite, quando t tende para mais infinito, este menos que aqui está, francamente não quero para nada ali, não é? Não quero para nada, vou já despachá-lo. Despachá-lo como? Vou colocá-lo atrás do limite. Estão a ver assim menos. Então vou ficar com 1 sobre este t. E agora repare-se que é levantado a menos t. Isto é o mesmo que ter 1 sobre é levantado a t. É ou não é? Então, na vez de escrever é levantado a menos t, vou escrever t sobre é levantado a t. Mas isto que aqui está é, digamos, o inverso disto. Eu, quando escrevo o inverso de 5, eu tenho o número 5 ou tenho o número 1 quinto. Por exemplo, o número 1 quinto. O inverso de 1 quinto é 1 sobre 1 quinto. O inverso é 1 sobre 1 quinto. É o inverso. Quanto é que dá o inverso? Portanto, é 1 sobre 1 quinto, o que dá 5. E está lógico, porque 1 quinto vezes o tal inverso, que é 5, vai reproduzir o elemento neutro, isto na multiplicação, que é 1. Então, isto quer dizer aqui que o inverso de t sobre é levantado a t nada mais é. Isto, agora, antes escrevendo o limite, quando t tende para mais infinito, de é levantado a t sobre t. Cá está ele. Então, isto vai me dar precisamente mais infinito. Tal e qual, não é? Como está ali, para a gente mostrar que este limite dava, quando x tende, dá menos infinito. Então, eu cometi aqui algum erro. Onde é que está o erro? Já sei. Penso que também já repararam. Este menos que aqui está, estão a ver, esqueci-me completamente dele e coloquei, tenho que colocar aqui, né? Porque eu coloquei aqui o menos. Então, como este dá mais infinito e eu tenho aqui menos, este limite dá, na realidade, menos infinito. Então, agora vamos à procura, digamos, de próximo. E o próximo é o número 6, não é? O próximo é este limite número... E este limite número 6 é o limite, vou passá-lo cá para baixo, é o limite x quadrado, penso eu, que multiplica por L levantado a 1 sobre x, quando x tende para 0 mais. Penso eu que é isto. Isto é o limite número 6. Exatamente, o que vai dar mais infinito. Ora bem, como é que nós vamos novamente fazer isto? Primeiro vamos ver o que é que acontece. Quando x tende para 0 mais, eu vou obter aqui 0 vezes é levantado a 1 sobre 0 mais, vá lá. 1 sobre 0 mais. Então, vamos novamente à função exponencial. 1 sobre 0 mais, vá lá, em termos de limite é mais infinito. E a função exponencial funciona assim. Quer dizer, quando x vai para mais infinito, não é? A imagem também vai para mais infinito. Quer dizer, eu tenho aqui 0 vezes mais infinito. Então, vamos tratar um pouco deste limite. Reparem que aqui a coisa nem é difícil. É só ter um bocadinho de prática e, digamos, temos a nossa receita, que são estes limites aqui, e depois saber manipular as expressões. Manipulá-las. Quer dizer, após alguns exercícios, conseguimos fazer isto, não é? Isto, reparem que é o mesmo que ter limite quando x tende para 0 mais, não é? 0 mais de é levantado, não é? A 1 sobre x sobre 1 sobre x quadrado. Não alterei nada. Porque quando eu coloco 1 sobre x quadrado, se eu fizer as contas, vou ficar com x quadrado que multiplica por 1 sobre x. Agora é o seguinte, quando x tende para 0 mais, reparem, 1 sobre x tende para quanto? Será 1 sobre 0 mais, quer dizer, a tendência de 1 sobre x é tender para mais infinito. Então, a mudança que eu aqui vou fazer é 1 sobre x, por exemplo, igual a t, e já sei que quando x tende para 0 mais, o meu t vai tender para mais infinito. Reparem que então isto será o mesmo que ter limite, não é? Limite, quando t tende para mais infinito, de... Agora é uma questão de substituir, não é? É levantado a t, estão a ver? Porque 1 sobre x é igual a t, sobre 1 sobre x ao quadrado. Ora, 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado. Isto é o mesmo que ter 1 sobre x, tudo ao quadrado. Concordam comigo? Não concordam? Então,
como 1 sobre x é precisamente igual a t, eu vou aqui colocar t ao quadrado. Então isto já não traz novidade nenhuma para ninguém. O nosso formulário, não é? O nosso formulário diz que este limite é igual precisamente a mais infinito. A mais infinito. A mais infinito. Bem, eu já estou a ficar, o vídeo já está a ficar um bocado longo. Eu vou fazer, portanto, aqui mais o 7 e o 8. E o primeiro, este 7 é o limite quando x tende para 0, de, pensou que é logaritmo de x mais 1 ao cubo, x tende para 0 do logaritmo de x mais 1 ao cubo, exato, sobre 2x. E então, qual é o limite da receita que nós temos? O limite da receita que nós temos, vá lá, agora vou percorrer outra vez os limites. Ora bem, temos aqui este, estão a ver, com logaritmos. Com logaritmos temos aqui este. E então é este que eu vou utilizar. Este, que diz que o limite, quando x tende para 0, do ln de x mais 1 sobre x, que é igual a 1. Então aqui reparem, isto é muito simples porque eu posso aqui utilizar as propriedades dos logaritmos. O logaritmo do U sobre n, U levantado a n, eu estou a supor que este U pertence a R+, isto é o mesmo que ter n, ln do U. Reparem que aqui o x mais 1, quando x tende para 0 nas proximidades de 0, nós temos sempre aqui, quer dizer, um número que pertence a R+. Então eu posso fazer o seguinte, utilizar as propriedades dos logaritmos para obter limite quando x tende para 0, traço fração, 3, esta propriedade, não é? 3 ln de x mais 1 sobre 2x. Isto está mesmo feito, porque este 3 e este 2 podem saltar para trás do limite como 3 meios, não é? 3 meios do limite, agora quando x tende para 0, do ln de x mais 1, ou do mais x, como queiram. A propriedade comutativa aqui é válida. Eu, por acaso, gosto de escrever um mais x. Gosto mais, porque estamos na adição sobre x. E então este limite dá 1. 1 vezes 3 meios dá 3 meios. Então, para finalizar, vou fazer o último. O último, que depois os outros são mais ou menos sempre no mesmo contexto, que é o limite quando x tende para 3, limite quando x tende para 3 de x quadrado menos 5x mais 6 sobre o ln de x menos 2. ln de x menos 2. De x menos 2. É o que nós temos em mãos. Isto é o que nós temos em mãos. Em mãos. Deixa cá ver se coloquei bem o limite. Exatamente. Ora bem, vamos lá ver a tendência. Quando x tende para 3, eu vou ficar aqui com ln de 1, que é 0. Em denominador. Quando x tende para 3, 9. 9 mais 6 são 15, menos 15, 0. Dá 0. Ora bem, eu acredito que talvez este limite também seja um bocadinho, quer dizer, não seja fácil de trabalhar em termos de querermos encontrar o limite do ln de x mais 1, não é? O do mais x. Eu escrevo antes o mais x. Vou escrever antes o mais x. 1 mais x sobre x. Quando x tende para 0. Isto dá 1. Reparem que o que está aqui. Então o que eu vou fazer assim. Ora bem, eu quero este limite, vou fazer assim, limite, quando x tende para 3, do ln, então vou colocar aqui, eu queria, do ln não, peço desculpa, porque em numerador, o que eu tenho é x quadrado menos 5x mais 6. Isto é o que eu tenho em numerador. Eu estava a escrever o ln em numerador. Peço desculpa. Então, aqui vou escrever ln, estão a ver? ln
Está aqui 1. Então pronto, que esteja. Coloco aqui o 1. E pá, agora tenho que ter um bocado de cuidado, não acham? Eu tenho que ter um bocado de cuidado porque está aqui menos 2. Então eu vou somar aqui, reparem, mais, até vou colocar isto aqui entre parênteses. Eu tenho aqui menos 2, não é? Então terei que colocar aqui menos 3, estão a ver? Menos 3. Tenho aqui x, então coloco aqui mais x. Ouçam, eu não alterei nada, porque 1 mais menos 3 dá menos 2, está aqui. E depois, claro, ficaria aqui com mais x, está tudo igual. Quer dizer, quando x tende para 3, x menos 3, este tende para 0. Reparem que aqui acontece a mesma coisa, não é? Este aqui é tender para 0. E pá, temos que agora, quer dizer, o que é que um indivíduo é levado a pensar? É levado a pensar que se eu decompor aqui esta função quadrática, deve-me aparecer, digamos, menos 3 mais x ou x menos 3. Então vamos decompor. Vamos à fórmula resolvente. X é igual a menos b, que é 5, mais ou menos a raiz quadrada de 25, menos 4ac menos 24, sobre 2a, que é 2. Ou seja, isto há de ser igual a 5, mais ou menos 1 sobre 2. Ou seja, 5 mais 1, 6 sobre 2 dá 3, 5 menos 1, 4 sobre 2 dá 2. Isto quer dizer que x quadrado, não é? Menos 5x mais 6 é precisamente igual, cuidado, aqui é fácil de compor, que é x menos 2, x menos 3. Cuidado, digo novamente cuidado, porque se aqui aparecesse 3, por exemplo, ou 4, teriam que o colocar aqui. Normalmente aparecem sempre estas funções quadráticas onde o a é 1 e as pessoas depois habituam-se tanto, escrevem logo x menos uma das raízes, x menos a outra, esquecendo-se do a. Cuidado. Então, isto é o mesmo que ter, então, limite quando x tende para 3, de x menos 2, como estão a ver, x menos 2, e agora x menos 3, pronto. E agora, em baixo, ln de 1 mais, até na vez de colocar menos 3 mais x, vou colocar x menos 3. Já viram? Está-me aqui a aparecer x menos 3 e aqui x menos 3. Nós sabemos muito bem que o limite de um produto é o produto dos limites. Eu posso fazer limite, estão a ver, de x menos 2, que é um fator, limite de x menos 2, quando x tende para 3, vezes o limite, quando x tende para 3, de x menos 3, não é? Sobre o ln de 1 mais x menos 3. Ora bem, tudo bem até aqui. Este primeiro limite é de caras, porque 3 menos 2 dá 1. Este segundo limite, reparem, se x tende para 3, quanto é que dava este limite? Já agora quero ver quanto é que dava este limite. Dava 1, é o que vai dar. Portanto, está tudo bem até aqui. E é o que vai dar, porque agora reparem, quando x tende para 3, isto é o mesmo que dizer que x menos 3 tende para 0. Então, se quisermos, digamos, embelezar isto, fazemos uma mudança de variável que seja ela x menos 3 igual a um t. Isto quer dizer que quando x tende para 3, o t tende para 0, óbvio. Então, isto será vezes o limite, quando t tende para 0, de t sobre o ln, não é? De 1 mais t. Ainda mesmo para ficar de acordo com o limite que é estudado no formulário, e o limite que é estudado no formulário, como estão a ver, é este que está, onde o ln aparece, digamos, em numerador. Mesmo para embelezar, eu posso dizer que isto é o mesmo que ter, digamos, e como o limite, não é? Não, primeiro vou escrever limite, quando t tende para 0, passo a passo, de 1 sobre o ln de 1 mais t sobre t. Reparem que isto é a mesma coisa, isto é um 1. Porque se eu fizer as contas, este t vai para o numerador, o ln de 1 mais t, situa-se aqui, não é? Situa-se aqui, é 1 sobre ln de 1 mais t sobre t. Então agora, pelas propriedades dos limites,
o limite de um quociente é o quociente dos limites, o limite de uma constante é a própria constante, eu teria 1 sobre, não era? Limite, quando t tende para 0, não é? Do ln de 1 mais t sobre t, e agora descaradamente, né? Este limite é igual a 1, então irei obter 1 sobre 1, e isto dá 1. Então, meus amigos, por agora terminei, espero que tenham tido algum proveito com este vídeo, muito obrigado, divirtam-se, tenham todos um ótimo dia. Isto é mais um contributo para o meu canal YouTube e para o grupo Conviver com a Matemática. Muito bom dia.